Salve, salve, meus queridos do primeiro ano e do terceiro ano. Sim, isso mesmo que vocês estão ouvindo. A aula de hoje servirá tanto para o primeiro ano como para o terceiro ano. É a mesma aula, porque, se vocês bem prestarem atenção aqui nas apostilas de vocês, a apostila do primeiro ano, o capítulo 4, vai tratar sobre Immanuel Kant e a questão do imperativo categórico. O terceiro ano, o capítulo 6, também vai falar de... juízo moral e utilitarismo, que na sua forma mais acabada também é o imperativo categórico de Immanuel Kant. Portanto, a aula aqui colocada para vossas senhorias, pessoas maravilhosas, que eu estou morrendo de saudade, do fundo do meu coração. Eu queria estar em sala de aula, que é bem melhor de ficar falando aqui na frente desse vídeo. É a mesma aula para o primeiro e para o terceiro ano. Então vamos lá, queridos, rapidinho, para não ficar enrolando. Terminar esse vídeo logo, para nós estudar. Galera, o Kant. Kant é o seguinte, gente. A terminologia é a ideia de dever, né? Então o que o Kant está passando no rolê? O que ele está trazendo para nós? A ideia de como se constrói a própria questão do que é dever, né? E aí, o que ele vai sintetizar? Como que está fazendo aí um resumão? O dever está estritamente ligado a uma ideia de juízo, né? O que é o juízo? É a prática, é a materialização do agir, tá certo? Então ele fala que o juízo ele se constrói de algumas formas para a concepção dessa ideia de dever. Há primeiro o juízo de fato, depois o juízo de valor. São os dois juízos que, em um terceiro momento, criará o juízo moral. Mas antes de chegar no juízo moral, vamos conceber a ideia do juízo de fato e o juízo de valor. O juízo de fato, gente, é a constatação de algo, tá certo? Quando eu digo está chovendo, isso é um juízo de fato. Eu olho lá fora, está chovendo. Então eu constato, é uma constatação. Está chovendo, é um juízo de fato. Compreende? Então é a constatação. Quando eu falo o carregador é preto, é uma constatação. A segunda coisa, o juízo, depois de constatar, tem você interpretar ele, né? Aí é o juízo de valor. Você está estabelecendo um valor àquilo, tá certo? Ou seja, você está concebendo. Quando eu falo, por exemplo, está chovendo, é um juízo de fato. Quando eu falo a chuva é uma dádiva, eu estou estabelecendo um valor em cima daquilo. E o que são valores? Valores são concepções de que nos norteiam a ideia de certo e errado, como eu devo agir, como eu interpreto o mundo a partir de então. Então, quando eu confiro um valor à coisa, quando eu acho ele bonito, quando eu acho ele feio, quando eu acho ele dádiva, quando eu acho ele estéril, eu estou, então, concebendo-a um valor. Então, primeiro eu constato, o carregador é preto. E depois eu falo, esse carregador preto tem um formato feio. Isso já é um juízo de valor, saca? Então, o que ele vai dizer? Qual que é a pira dele? No estabelecimento do juízo de valor, o que eu estou fazendo isso, o que eu estou referendando, isso é particular, tá certo? Mas como que se constrói a ideia do particular, meus queridos? Dentro de um senso que é moral, tá certo? E aí que entra uma coisa do Kant, que eu não sei se vocês vão concordar, mas o Kant vai dizer assim, as questões ditas da moralidade, elas são intrínsecos dentro da gente. A gente tem uma consciência de querer fazer o certo, tá certo? Tá certo? Então o ato é sempre um ato de interiormente buscar o certo a se fazer. Então quanto mais a ética for pautada na concepção, diz o Kant, na concepção da busca desse algo certo a se fazer, melhor é. E como é que a gente faz isso? Essa é a determinação que o Kant está nos colocando.
Como, senhores? Como um ato meu, um agir, um juízo de estabelecimento de valores, e mais do que o estabelecer valores, mas o agir socialmente, como a gente faz para conceber essa ideia de uma maneira positiva, boa, que tragam elementos positivos? Estou deixando vocês tempo para vocês pensarem. Vamos lá. Então, meus queridos, aí que ele concebe a ideia de imperativo categórico. O imperativo categórico seria a forma de equacionar um agir moral mais positivo possível, né? Por exemplo, do terceiro ano aqui, o livro do terceiro ano, ele traz quais são os elementos principais do imperativo categórico, né? Na página... Calma lá, tiozinho. Na página 22, diz lá, né, meus queridos, uma questão kantiana. O imperativo categórico se deduz em 3 máximas morais. Então, para você agir de maneira com o imperativo categórico, que é a boa decisão da construção moral, da construção ética do agir humano, o que eu tenho que buscar? Essas 3 premissas. A primeira: age como se a máxima de tua ação devesse ser erigido por tua vontade e lei universal da natureza. Trata-se de uma universalidade da conduta ética baseada em uma lei natural. Então vamos lá. O que isso quer dizer, amores? Sua ação deve ser sempre pautada em uma ideia de universalidade. O que isso quer dizer? Que seja uma ação que em todas as premissas de que eu for usá-la de maneira efetiva, ela seja algo positiva. Então ela tem que ser universal, tá certo? Porque a gente tem, por exemplo, deveres que são particulares e deveres que são morais. Os morais, eles devem ser construídos sempre na ideia da universalidade, que é na ideia do imperativo categórico. Os particulares, eles não servem, eles não são, os deveres particulares, eles não são deveres universalistas. Então eles são um problema filosófico, segundo o nosso querido Kant, tá certo? Por exemplo, seja corajoso, né? Um dever moral. Eu tenho um dever moral comigo mesmo de ser corajoso. Mas é toda hora que a coragem ela é boa, se for uma coragem para fazer o mal, por exemplo. Então a premissa ser corajoso, ela não é um imperativo categórico, que você pode ter coragem de fazer algo como matar alguém, saca? Então não, ela não é um imperativo categórico, ela não é a construção efetiva e positiva do que deve ser uma moralidade. Então só é positivo e só é um imperativo categórico quando for algo, uma determinada ação que seja universal, que em qualquer aplicação dela for positiva, boa. Entenderam? Vamos à segunda. Age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa, como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca um meio. Kant afirma a dignidade humana e condena o uso do outro como instrumento, tá certo? Então uma outra coisa do imperativo categórico é que ela tem uma premissa ética em si, uma premissa de nunca utilizar o outro como um fim último, um meio, tá certo? Então há um processo de humanismo contido no imperativo categórico, de não utilizar e não manipular o outro, né? É aquela máxima, né, gente, que a gente sempre fala: faça aos outros o que querem que façam contigo. Normalmente isso é uma máxima do imperativo categórico também, porque quando eu tenho empatia suficiente de me colocar no lugar de quem está recebendo, dificilmente eu vou ser um idiota, né? Porque eu vou chegar e falar: olha, tiozinho, eu ia odiar se alguém falasse desse jeito comigo, fizesse isso comigo. Então logo não vou perpetuar. Então é uma forma de chegar a algo que seja universal, como ele está pedindo no imperativo categórico. E por último, compreenderam? Não se esqueça que tem a live para tirar as dúvidas depois. Terceiro, age como se a máxima de tua ação
devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. O filósofo alemão afirma a autonomia do ser humano, então tem que ser uma máxima onde o que eu faço, qualquer um pode fazer em qualquer lugar, que seja universal, que não vai ter problema, bicho. Porque não vai agredir ninguém, não vai fazer mal para ninguém, tá ligado? Então essa é a questão do imperativo categórico. Então o imperativo categórico é uma lei ética, é uma forma, não é uma lei, ela busca, é uma lei. É uma busca de uma lei, de uma situação, onde como o homem deve ser e agir de maneira ética socialmente. É até bonito de ver, né? Então ele perpassa de uma ideia estritamente fragmentada, a ideia de dever, né? Então ele parte lá de dever, de valores, estabelece como os valores estão ligados a uma ideia de dever e depois uma ideia de moralidade. Então, nesse passar das coisas, a moralidade é o momento onde o imperativo categórico deve ser a construção do processo. Por isso que a razão é o único meio, segundo ele, de construir uma moralidade eficiente. Porque, por exemplo, a religião, na sua moralidade, ela muitas vezes ela é feita apenas por um grupo de pessoas, né? A racionalidade, ela tem que buscar essa universalidade sempre, né? Por isso que a razão, ele é o substrato mais conhecido e melhor de ser adquirido dentro dessa preposição, tá certo, meus queridos? Então, basicamente, resumidamente, né? Porque senão a gente vai ficar 50 minutos aqui falando disso, vocês vão querer me matar. Olha, deixa eu mostrar pra vocês um negócio aqui. Vem aqui, mano. O meu gato, velho. Olha só. Oi, galera do terceiro ano. É nóis. Tá certo, meus queridos? Então é isso aí, tá? A gente vai ficar por aqui, né? Na concepção dessa coisa. O primeiro ano, eu quero que vocês leiam esse capítulo 4. Vai aparecer muitas dúvidas, tem que aparecer muitas dúvidas, tá certo? Porque ele é bem completinho, tá certo? Ele é bem completo. Do terceiro já é mais resumidão. Eu falei aqui, resumidamente, em poucas palavras, essas ações, porém, todavia, de fato, o do primeiro ano, ele traz muito detalhadamente como é que se dá todos esses processos e é um tanto quanto complicado. Vai desembocar nisso tudo que eu falei. Mas é interessante vocês se aterem. Então, o que eu quero que vocês façam no primeiro ano? Então, estão anotando aí? Pegaram a canetinha? Estão com a canetinha na mão? Então, eu vou falar. Então, tá. Eu quero que vocês leiam, então, o capítulo e façam aí o resuminho de sempre, né? Que depois vai dar o visto, que vai dar nota, que é aquela porra toda, né? Façam aí o resumo de todo esse processo, para que na quarta-feira, na nossa live, vocês venham tirar as dúvidas, que deverão ter bastantes, que ele é um pouco mais complexo aí, tem vários conceitos um pouco mais complexos aí, tá certo? Daí a gente tira a dúvida na live. Então fica aí o resumo do capítulo 4 e as questões do final do capítulo todas para serem feitas, viu? Façam aí com carinho, né? Aí que vai surgir a própria dúvida do rolê. Na hora que vocês forem fazer as questões, né? Vocês vão ver, faz o resumo primeiro, para ficar claro, para vocês sintetizarem o processo. Na hora de fazer, na hora que aparecer as dúvidas, lá na live, quarta-feira. Falando nisso, a quarta-feira eu mudei os horários da live, por causa que vocês têm aula até 18 horas do SAS, eu não sabia. Mas eu vou colocar lá no SAS tudo isso explicando, fica tranquilo. Tá? Será então a live 6h30 do primeiro, 7 horas na quarta-feira. 6h30 do primeiro, 7 horas do segundo, 7h30 do terceiro. Beleza? Nós. Então é isso, meus amores. Continuem aí se cuidando, ficando em casa, lavando as mãozinhas, cuidando dos seus afazeres da escola,
cuidando dos seus avós, cuidando dos seus pais. Estou rezando muito para o nosso país, estou rezando muito para vocês, estou morrendo de saudade, né? Terceirão, você até esquecido, mas eu vou passar no SAS, fica tranquilo, se eu esquecer, eu ia colocar lá no SAS. Também, resume para mim o capítulo 6 e faço as questões que daí no ao vivo, as questões de assinalar, no ao vivo a gente corrige elas e debate. Beleza? Então é isso aí, meus queridos, fiquem com Deus. Tamo junto. Desculpe aí um pouco da desenvoltura com esse negócio de vídeo, eu não tô muito ligado, mas com o tempo vai melhorando. Nós. Fiquem bem.